estava meditando nessa palavra hoje à tarde. Deus falou comigo poderosamente. Primeiro, Davi, a unção profética, que a gente já falou sempre, e sempre eu estou revisando com vocês, na igreja e também na célula. Aos 17 anos, Davi recebe uma unção profética. Aos 30 anos, Davi se torna rei de Israel. A promessa de Deus, aos 17, foi até os 30, para ele se tornar rei. Só que ele queria uma cidade. E essa cidade chamava Jerusalém. Era uma cidade que o Jabuseu, os inimigos, habitavam naquela cidade. E Davi precisava desocupar aquela cidade para levar a arca de Deus. Que foi aquilo que eu falei domingo passado. Davi queria levar a arca de Deus, queria levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi precisava fazer uma varredura, porque o Jabuseu eram os inimigos de Davi. Eram homens que construíam fortalezas. E falando de fortaleza, eu tive uma oportunidade de dar uma olhada aqui. Quando se fala de fortaleza, fala de lugar militar, lugar de força. Assim eram os jebuseus. Homens que tinham força e construíam fortaleza, onde o seu inimigo não podia entrar. E Davi, no primeiro texto de 2 Samuel, convoca o povo e entra naquela cidade para tirar todos os jebuseus, habitar naquela cidade e colocar o nome dela de Cidade de Davi. E levar a arca de Deus para que o povo que habitasse naquela cidade fosse um povo fortificado, um povo forte. Davi queria que aquela cidade de Jerusalém fosse fortificada, mas fortificada com a presença de Deus. Queria que aquela cidade fosse conhecida como cidade da fé. Davi queria que aquela cidade fosse conhecida como cidade da prosperidade. Por isso que Davi soube da fama de Obed-edom e correu lá para pegar a arca de Deus e levar para a cidade de Davi. Amém? Davi fez isso e o povo de Jerusalém cresceram muito. O povo de Jerusalém prosperaram. O povo tiveram prosperidade, o povo tiveram tudo aquilo que Deus havia prometido quando Davi foi ungido rei sobre Israel na primeira unção profética. Vocês estão aqui? Espero que vocês estejam entendidos. Abre um pouquinho aqui o retorno para mim, Jonathan. Quando Davi saqueou aquela cidade e tirou todos os jebuseus, Davi fez aquela cidade prosperar. Diga para o seu vizinho, diga, Jerusalém se tornou uma cidade primogênita de Judá. Diga, uma cidade de prosperidade. Povo que se reunia para adorar ao Senhor. Jerusalém, o povo se reunia para quê, gente? O povo se reunia para adorar o Senhor. Nesse segundo texto, olhe para mim, por favor. Nesse segundo texto, a Bíblia fala que Jesus chorou. Jesus o quê? Chorou. A Bíblia menciona 2 choros de Jesus. O primeiro, quando Lázaro morre. Alguém já leu essa passagem? Que a Bíblia diz que Jesus chorou pela morte de Lázaro e que Jesus foi até lá para ressuscitá-lo, sim ou não? Aqui a gente se depara na segunda parábola. Jesus chora quando chega diante de Jerusalém e vê Jerusalém, que foi a cidade que entrou Davi, a cidade que Davi expulsou o jebuseu, a cidade que prosperou, a cidade que era conhecida como cidade da fé. Cidade onde o povo prosperava, onde o povo crescia, aonde o povo desenvolvia. Amém, gente? Por que Jesus chorou, hein? Antes de entrar em Jerusalém, Jesus olha para aquela cidade e chora. 3 alertas interessantes que Jesus, ao chegar em Jerusalém, se depara. Primeiro alerta, eu gostaria que vocês lessem comigo o versículo 42. Por favor, acompanhe comigo. O versículo 42 diz assim, você tem Bíblia?
Então acompanhe, para mim não pregar heresia. Versículo 42 diz assim: e dizia, se conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. O primeiro alerta de Jesus, quando se depara, eu imagino, eu estava viajando aí na hora que eu estava escrevendo, eu imagino como se Jesus estivesse em cima de um monte. Eu imagino como se Jesus estivesse em cima do monte. Olhava para Jerusalém. Eu imagino a mente de Jesus. Quem sou eu para pensar como Jesus, mas a gente tem que pensar, né? Um pouco. O que Jesus quis falar? Eu imagino Jesus olhando para aquela cidade e falou, essa era a cidade de Davi. Essa foi a cidade que eu levantei o meu filho. Eu estou falando de Trindade. Eu imagino Jesus como Trindade, voltando lá no passado e lembrando, essa é Jerusalém, a cidade que eu ungi o meu filho e o meu servo Davi, para reinar sobre ela, para reinar sobre Israel, e que o povo dessa cidade fosse abençoado, que o povo dessa cidade fosse um povo de fé. Eu pensando assim como Jesus, né? Jesus olhando de cima do monte para aquela cidade, ele disse, começa a chorar. Ele olha de novo e fala, e chora novamente. E ele diz, claramente ele disse, Jesus, ele disse, por que oculta os teus olhos? Essa foi a primeira palavra de Jesus, quando olhou para Jerusalém, e Jerusalém havia deixado de ser a cidade da paz. Jerusalém havia deixado de ser a cidade dos olhos de Deus. Jerusalém havia deixado de ser a casa de Deus. Jerusalém havia deixado de ser a presença de Deus pela arca, que Davi precisava levar para a casa de Davi, ou para a cidade de Davi. Jerusalém já não era mais assim. Eu estava vendo na internet, fiz algum estudo e vi que isso foi 1011 ou 1007 anos antes de Cristo. Quando Davi entrou em Jerusalém, expulsou o Jebuseu, que eram os seus inimigos, e construiu aquela cidade para que o povo de Deus o adorasse. Vocês estão aqui, gente? A primeira palavra de Jesus, após o choro de Jesus, por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos quando estamos intercedendo por alguém, orando por alguém, e a gente começa a chorar, porque o Espírito Santo ele começa a mover. Quando você chora por alguém, o Espírito Santo ele move dentro de você. O choro não é seu. O choro é do Espírito de Deus, que está movendo na vida de uma pessoa que busca Ele para interceder por a vida de alguém. Jesus chorou naquele momento. E olha que Jesus faz parte da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Após o choro de Jesus, ele olha para Jerusalém e ele disse, Jerusalém, por que oculta os teus olhos? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, ela diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem aos que encobrem. Jesus estava olhando para aquela cidade e o Espírito de Deus falou no meu coração. O povo estava ocultando os pecados. O povo passava por situações difíceis. O povo pecava, o povo fazia tudo o que fazia antes. E ele estava ocultando aos olhos dele.
O povo estava dentro de Jerusalém e se deparava com as situações como se fossem tudo natural. Quando se fala em oculto, se fala em encobrir e encoberto. A tristeza de Jesus era olhar para aquele povo que estava corrompido. É tão tal que lá na frente a Bíblia diz que no templo de Deus, os mercadores faziam comércio. Sim ou não, nós lemos. Então as pessoas, a primeira atenção de Jesus é que as pessoas haviam se corrompido. E elas viam as situações e faziam de conta que não estava acontecendo nada. Quando se fala em ocultar, querido, como diz Jesus, é aquilo que nós estamos enxergando, mas nós não tomamos atitude de mudança. Jesus olhava para Jerusalém e via um povo que via todas as situações erradas em sua presença, em sua frente. Uma cidade onde estava a arca de Deus. Uma cidade que foi batizada como cidade de Davi. E aquele povo vivia tanto problema, mas ele ocultava. Quantas e quantas pessoas hoje em nosso meio, elas vivem tantas situações difíceis. Ela vê o seu filho sendo sucumbido pelo inimigo. Ela vê o seu filho indo para o mundo, no mundo. Você vê situações dentro de casas acontecendo. E muitas vezes ocultamos. Fazemos de conta que não está nada acontecendo. Enxergamos nosso cônjuge assistindo novela. E às vezes enxergamos a nossa esposa assistindo novela, ou o marido assistindo novela. E ocultamos, como se aquilo não tivesse nada a ver. Às vezes dentro dos nossos lares, querido, acontecem coisas em nossas vidas. E muitas vezes estamos ocultando. Estamos vendo as coisas erradas acontecendo. E não temos coragem de abrir nossa boca, repreender e dar um basta naquela situação. O povo já estava assim. Por isso que a palavra de Deus, ela diz claramente após o choro de Jesus. Ela diz que Jesus olhou, chorou, e a primeira palavra dele foi dizendo para aquele povo, dizendo assim, por que oculta os teus olhos? Esse é o primeiro alerta de Jesus, querido. Nós temos que nos alertar para aquilo que o diabo está entrando em nossas vidas, trazendo dificuldade em nossas vidas. E muitas vezes a gente está ocultando. Estamos olhando para a situação, estamos dizendo, estamos olhando, estamos vendo que nada está acontecendo. E isso, diante da esposa, diante do marido. Às vezes o marido quer servir a Deus, a esposa não quer. Às vezes a esposa está servindo a Deus e o marido não quer. E muitas vezes você dentro de casa faz como se nada tivesse acontecendo. Como se nada está acontecendo. É normal. Eu como esposa ir para a igreja sozinho. É normal. Meu marido não quer. É normal eu ir para a igreja sozinho. É normal eu liderar alguma coisa dentro da igreja. E o meu cônjuge não quer. Hoje em dia é tão normal, né? Às vezes o marido morre, a mulher está morrendo junto com o marido. Às vezes o marido está morrendo, a mulher está morrendo junto com o marido. Sabe por quê? Porque ocultamos os nossos erros. Ficamos com cegueira nos olhos. Ficamos com escama nos olhos. Olhamos para situações e não tomamos atitude diante daquela parábola que diz, ou daquele versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, crente, a Bíblia não prometeu só para mim. Quando nós levantamos a Bíblia e dizemos, eu vou viver o que a Bíblia tem para mim. Eu tomo posse do que a Bíblia diz que eu tomo posse. Nós estamos determinando que a palavra de Deus, quando ela diz, olhe para mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje deparamos com muitas situações dentro de casa. Filhos afastados dos caminhos do Senhor,
marido e esposa vivendo como amaziado, e tentamos corrigir, graças a Deus, Deus tem nos dado uma unção onde as pessoas estão voltando para o caminho do Senhor, estão consertando as suas vidas diante de Deus, corrigindo a sua vida, e muitos, às vezes, querido, ficam com cegueiras espirituais. Imagina eu pregando, imagina eu fazendo a vontade de Deus, e a minha esposa não faz nada. É só esposa. Deus não chamou esposa para apenas acompanhar o marido. Deus tem um ministério na vida das esposas. Deus tem um ministério na vida dos maridos. Amém, queridos? A primeira coisa que Jesus chamou a atenção daquela cidade foi a cegueira que estava nos olhos. Muitas vezes, amado, você está vendo a sua família indo para o inferno. Muitas vezes, querido, você está acompanhando muitas coisas dentro de casa e você não toma providência de mudança. Esse foi o primeiro alerta. Essa semana a Morgana me convidou para ir orar por um rapaz lá no hospital de base. E eu fui. Foi a primeira vez, não deu para mim entrar, foi a segunda vez. Lá na sessão de traumas, é isso? Neurocirurgia. Cabeça. E entrei naquele hospital, querido, estava no UTI. Eu entrei num box, isolado, e a Morgana entrou comigo, depois a Morgana saiu, e eu fui com a mãe do rapaz. Rapaz bonito. E o problema da cabeça dele é como se fosse um coágulo, que tinha que colocar tipo uma sonda para tirar toda a secreção que saía da sua cabeça. E os médicos chegou para a mãe dele e falou, olha, não tem como mais usar, não é sonda bem o nome, mas não tem como mais usar essa sonda. Agora nós vamos ter que retirar. E o cérebro ia continuar liberando aquele líquido. E o cérebro dele ia inchando, até o cérebro parar. E quando o cérebro parasse, aí ia ter morte cerebral. Um jovem que veio, querido, de um lar evangélico, mãe evangélica, pai evangélico, mas os 2 filhos não serviam a Deus. E eu me deparando com essa situação, eu olhei e comecei a conversar com ela. E eu comecei a exortá-la, ali, antes de eu orar. Primeiro, quando eu entrei, eu fechei logo a porta e falei, Espírito Santo, envia teus anjos aqui, neste local. Eu não posso fazer nada, desenganado pelo médico já. E eu conversando com aquela mãe, ela disse, bispo, eu falo de Deus para ele. E começa a chorar, ela começava a chorar. Bispo, eu falo de Deus para ele, mas ele tem um coração muito duro. O coração dele é duro. Existem coisas que às vezes saem de nossa boca, que por não conhecer a palavra, você fala coisas que faz com que tua incredulidade, ou a incredulidade, tua não, a incredulidade entre no teu lar e tome posse da sua vida. Ela, bispo, eu falo muito de Deus para ele, mas ele tem um coração duro, e o irmão dele tem um coração mais duro ainda. Rapaz bonito, deitado num leito de morte. E eu falei assim, mas a palavra de Deus, ela diz que todo coração ele pode ser duro do jeito que for. Mas em Abacuque diz que o Senhor é capaz de lapidar os corações duros. Então não tem como você abrir a sua boca e dizer que você não consegue ganhar o teu marido. Não tem como você abrir a sua boca e dizer que você não consegue ganhar a tua esposa. Não tem como você abrir sua boca e dizer que você não consegue ganhar teus filhos. Porque isso não provém de Deus. Sabe por que você não ganha a tua família? Porque você não tem tempo de oração e de intercessão. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou diante da cidade de Jerusalém, ele chorou. O Espírito Santo de Deus já estava movendo dentro de Jesus. Sabe, queridos, nós temos uma família.
E a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta dela. Ei, a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando eu intercedo, o Espírito Santo ele move dentro de mim. E Deus dá ordem aos seus anjos ao meu favor. Vocês estão aqui, queridos? Crente, não tem como você abrir a sua boca e dizer que não pode mudar a história do teu marido. Não tem como você abrir a tua boca e dizer que não consegue mudar a história da tua esposa. Não tem como você abrir a tua boca e dizer que você não consegue mudar a história dos teus filhos. Porque a palavra de Deus, ela nos respalda, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que entrar dentro do templo, ver minha esposa pregando. Eu tenho que entrar dentro do templo, ver meus filhos pregando. Eu tenho que entrar dentro do templo do Senhor. Eu tenho que ver a minha família restaurada, restituída na presença de Deus. Alô? A tristeza de Jesus era que o povo estava ocultando aquilo que os seus olhos viam. Vocês estão aqui. Sabe por que você às vezes não consegue ganhar o teu esposo, tua esposa, teus filhos? Porque você é incrédulo. Porque todas as vezes que você foi orar, o primeiro gigante que se levantou, olhe para mim, o primeiro gigante que se levantou na sua vida, você desistiu. Se todas as vezes os tombos que eu havia levado, eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Estão ouvindo o que eu estou falando? Porque todas as vezes eu guardei no meu coração que quando eu errasse, eu poderia pedir perdão ao Senhor. E Ele viria sobre minha vida e me perdoava. E todos os meus pecados seriam lançados no lago do esquecimento. Sabe por que você não ganha, querido? Porque você é preguiçoso. Sabe por que você não muda a história da tua vida? Porque você não tem tempo com Deus. Sabe por que você não transforma o teu lar? Porque você não crê que Deus pode entrar dentro da tua casa e revolucionar a tua família, a tua casa. Porque quando Jesus entrar dentro da tua casa, querido, a tua casa será chamada casa de oração. Quando Jesus entrar dentro da tua casa, querido, quando a tua televisão louvar ao Senhor, quando o teu computador louvar ao Senhor, quando você entrar dentro do banheiro para tomar banho, você louvar ao Senhor, tudo da tua vida louvar ao Senhor, tudo na sua vida será diferente. O problema é que todas as vezes que você se depara com todas as dificuldades, você desiste. O Senhor estava triste. Jesus estava triste. Porque o seu pai, Deus, havia levantado Davi. E Davi entrou lá em Jerusalém. Davi mandou os jebuseus, seus inimigos, embora. Davi entrou e expulsou todos os seus inimigos. E quando Davi expulsou todos os seus inimigos, a arca de Deus entrou sobre a cidade de Davi. E o povo se alegrou. Porque existia a presença de Deus. Olha, meu amado, entenda uma coisa. A palavra de Deus, ela nos ensina que em primeiro lugar, os nossos. Ei, se eu não estiver bem com minha esposa, se eu não estiver bem com meus filhos, nada na minha vida vai dar certo. Vocês estão aqui? Nada na minha vida vai dar certo. Sabe por que existem muitos ministérios que não rompem? Porque o marido vai para um lado, a mulher vai para o outro. Porque o marido, às vezes, o pastor, ele quer até botar para frente. Mas os filhos são todos desviados. A palavra de Deus diz que o povo peca por falta de conhecimento. Existe uma responsabilidade sobre a sua vida que está ouvindo essa palavra. Não oculte aquilo que Deus está te mostrando.
Não oculte. Não ponha escama nos teus olhos e ache que você está vivendo bem. Quando eu conversei com aquela mãe, querido, eu não conseguia me conter de lágrimas. Porque a primeira coisa que eu pensei foi no meu filho. Sofreu um acidente. Dia e noite. O outro irmão fuma droga dentro de casa. E às vezes, para poder ressuscitar, às vezes para poder executar a fé, é preciso acontecer alguma coisa. Imagina, querido. Aquela segunda tragédia maior do Brasil, ontem à noite na boate. 244 jovens. Jovens que faziam faculdade, que tinham uma vida, que estavam crescendo, estudando, dentro de uma boate. A boate pega fogo. Você acha que isso é o quê? É vingança de Deus? Quando eu comecei a ver aquilo, eu vi primeiro na internet de manhã cedo. Depois a minha esposa me chamou, eu corri e fui ver na reportagem. Também comecei a chorar. Imagina como é que estão esses pais. Ver os seus filhos queimados. Imagina. É assim que você quer a sua geração? É assim que nós, como servos de Deus, vamos permitir acontecer para que a gente acorde. Eu estava conversando com um rapaz que eu estou orando. Estou orando. Eu virei para ele sábado e falei, por que você tem um coração tão duro? Ele falou, bispo, eu não consigo ir para a igreja. Eu falei, se tu não tem fé, a minha fé vai mover na tua vida. Vocês estão entendendo, amado? O que você quer? Ver o seu pai ceifado? Porque você não tem tempo de oração por ele? A palavra de Deus, ela é clara. Por que as coisas estão acontecendo aos seus olhos e vocês estão ocultando de Jesus? Eu me lembro da nossa primeira intercessão. A gente pegou os nomes, olha que coisa. Eu peguei aquele papel, pastor, e aqueles nomes que a gente colocou da primeira intercessão, e achei aqui no canto. Aí eu olhei, eu falei, oba! Vi logo um nome. Fui ali para dentro, coloquei lá na tenda. Daqui a pouco o telefone tocou, o Lucas atendeu. Quem era, Lucas? Não sei, não quis falar o nome. Depois tocou de novo, a pessoa me chamando. Olha só, da primeira intercessão. Bispo, é porque eu vou casar, eu queria que o senhor estivesse na minha festa, para o senhor me abençoar. E começou a falar outras coisas, em outras palavras ele estava quase gritando, me leva para a igreja. Eu te liguei porque eu sei que você vai me levar para a igreja. Nenhuma intercessão, ela é inválida. Sabe quem é que torna a intercessão inválida? Nós, que somos incrédulos. Porque o primeiro obstáculo que nos deparamos, desistimos. O pai não quer compromisso com Deus não, bispo. Minha esposa não quer compromisso com Deus não, bispo. Meus filhos não querem compromisso com Deus não. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Existe um Deus que tudo pode. Existe um Deus que pega o impossível e se torna possível. Existe um Deus que pode entrar na tua casa e revolucionar a tua família. Existe um Deus que pode mover e trazer toda a tua família. E toda a tua família do teu lado, louvando a Deus, glorificando a Deus. Isso é promessa. Se você recebe, eu quero que você aplauda o Senhor. Aleluia! Existe um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que vê e não quer enxergar.
Quem já ouviu isso? Vê e não quer enxergar. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado, amado, com o que você está vendo dentro da sua casa. Amém? Amém? Existia um cego de Jericó. Esse era cego, físico. Cego. E ele soube da fama de Jesus. Ele ouviu a fama de Jesus. Quando ele soube que Jesus estava entrando naquela cidade, em Jericó, ele passou a gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Os discípulos de Jesus falaram: cala a boca. Jesus falou: traz ele. E quando ele chegou próximo de Jesus, Jesus disse para ele: a tua fé. Aquilo que você tem que fazer com os seus, é você que tem que fazer. Não adianta jogar para o bispo. Não adianta jogar para sua mãe. Não adianta jogar para o líder que cuidava do teu marido. O marido é seu. A esposa é sua. Os filhos são seus. A Bíblia diz que filhos são herança de Deus. Herança. Então, se tu está vendo teu marido morrendo, ore por ele. Se tu está vendo tua esposa morrendo, bispo, eu não tenho força nem para mim. Não sei onde você vai buscar força. Mas você vai ter que achar. Porque o cego, ele não viu, mas ele creu. E a palavra de Deus diz em Mateus 28, bendito será aquele que não viu, mas crê. Amém? Talvez vocês não estejam vendo Jesus aqui, mas eu estou vendo Jesus me curando, me restaurando. Não sei como anda a tua fé, mas eu sei que Jesus está sentado do teu lado e dizendo: filho, filha, não desista, eu sou contigo, mas você precisa mover a tua fé. Amém? Segunda coisa que eu acho interessante. Segunda, versículo 43. Jesus disse, claramente no versículo 43, ele diz: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Olhe para mim. Jesus disse claramente para aquela cidade. Engraçado que Jesus está de longe falando para a cidade. Segunda coisa que Jesus disse, ele disse: te cercarão de trincheiras. Sabe o que isso quer dizer? Trincheira, querido, é onde o exército, onde as pessoas que batalhavam, eles criavam armadilha. O seu adversário cair. Sabe por que nós somos alvo de armadilha? Porque o diabo todos os dias ele quer nos derrubar. É por isso que nós somos alvo de armadilha. Mas Jesus estava decretando que aquele povo já era alvo de trincheira. Não sei que é armadilha e eu não sei o que você anda fazendo. Mas existem coisas que precisam ser removidas em nossas vidas, que têm desagradado o coração de Deus. Coisas. Existem coisas em nossas vidas que precisam ser removidas, jogadas fora. A pessoa mais experiente de trincheira foi Jó. Lá em Jó capítulo 7, versículo 5, ele diz: a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abomináveis. Abominável. Sabe o que isso quer dizer? Trincheira, querido. É o que nossa carne deseja, que é proibido. A nossa carne, ela expulsa
Ou ela deseja? Ela deseja, né? Trincheiras, querido, é aquilo que a gente está trazendo para nossas vidas e tem nos separado da presença de Deus. Vocês estão aqui? Terceiro, eu falei 3. Versículo 44, ele disse assim: e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade. Jesus disse, oportunidade na tua visitação. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, Jerusalém, olha eu aqui. Jerusalém teve uma oportunidade de soltar fogos. Jerusalém teve uma oportunidade de jubilar, porque Jesus estava entrando ali. Sabe o que Jesus fez para poder chamar a atenção de Jerusalém? Foi lá e começou a quebrar todos os carros, todas as bancas que estavam próximas à igreja. Dentro da igreja, os mercadores, ele começou a quebrar tudo. Para que restaurasse a igreja. Sabe o que é oportunidade, crente? Tem que falar isso. Às vezes a gente se depara com um crente dentro da igreja que não fala um com o outro. Sabe por quê? Tem um coração magoado, imundo, sujo, amargurado. Às vezes você se depara com uma pessoa e vai conversar para poder dar uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolver. Sabe o que a pessoa fala? Não vou, não quero. Como se estivesse dando um troco. Como se estivesse revidando o que foi feito com ele. E às vezes está dentro da igreja. E tem uma oportunidade de virar para o seu irmão e dizer, meu irmão, tu me fez raiva, tu fez alguma coisa, eu quero te pedir perdão. Difícil isso. Sabe por quê? Coração cheio de trincheira. Coração vingativo. Pior de todos, coração orgulhoso. Olhe para mim, queridos. Quantas e quantas pessoas a gente prejudica. E esquecemos de um detalhe. Querido, me perdoa. Querida, me perdoa. E eu sei que muitos vão sair daqui com trincheira. Sabe por quê? Porque não tem coragem de virar para o outro e dizer assim, eu quero fazer as pazes com você. Eu quero caminhar com você. Bispo, parece que o senhor está falando minha vida. Estou falando mesmo. Porque isso é trincheira, é lixo do diabo no teu coração. Às vezes, amado, eu brigo com um discípulo meu, às vezes ele fica quase que uma semana sem falar comigo. Por acolá, pelos cantos. Eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei, eu dei uma bronca no rapaz, ele foi embora. Sabe por quê? É o crente cristal. Já viu o cristal? Eu me lembro quando eu era garçom em Metre, para poder polir o cristal, gente tinha que ter o maior cuidado para polir a taça. Às vezes, um errozinho da gente, tique, trincava. Cristal. Os crentes cristal. Você não pode dizer nada. Porque fica magoado, fica com rancor no coração, fica de bico, fica por acolá. É essa oportunidade que você aproveita com o Espírito de Deus neste lugar, no templo de adoração, olhar para o teu irmão e ter raiva do teu irmão? Porque você não vai com a cara dele? A palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros. Sabe o que quer dizer suportar? Eu posso ter o meu maior inimigo. A Bíblia diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Vocês estão aqui? E aí a gente vê os crentes dentro da igreja às vezes, um não fala com o outro. A maior frescura. Dentro de casa, o marido não pode dizer uma palavra dura para a esposa que ela fica de bico.
Mulher não pode falar nada para o marido que ele fica de bico. É assim que nós somos cristãos. É a oportunidade que Deus nos dá. Às vezes eu fico olhando, Deus traz uma palavra tão poderosa, e quando eu termino de pregar, eu falo, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Alguns vêm, outros visitantes, outras pessoas ficam sentados na igreja. Não quer. Eu aceito Jesus aqui mesmo. Orgulho, né? Cuidado, queridos. As oportunidades são poucas. Às vezes, quando nós deparamos com um querido num caixão, a gente olha e fala assim, poxa, como eu queria ter falado mais coisas. Como eu queria ter oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo. E Jesus estava dando oportunidade. Ele disse, oportunidade da visitação. É a palavra de Jesus. Jerusalém, estou te dando uma oportunidade para o conserto. Ei, vocês estão aqui? Oportunidade para o conserto. Amém, queridos? Como é que a gente muda essa história, hein? Como é que a gente transforma a nossa história? Gostaria que vocês voltassem comigo lá em Joel. Joel capítulo 2. Joel 2. Meu Deus. Nosso horário passa rápido. Joel capítulo 2, vou já terminar. Vou ser mais breve. Joel capítulo 2, versículo 12. 2, 12. Quem achou, diga amém. Voltando lá na oportunidade. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que até têm vontade de pedir perdão, de se reconciliar com alguém, com uma pessoa. E ela não faz porque o orgulho não deixa. Cuidado, viu? Toque com carinho no seu vizinho e diga assim, aproveita as oportunidades. O que você disse para o seu vizinho? Você pode falar isso para quem está atrás ou do outro lado que você não falou? Amém? Diz assim, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim com todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, de se arrepender do mal. Quem sabe se não se voltar e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e uma libação para o Senhor como Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santifique-o na congregação, ajuntai os anciões e reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico ou entre a igreja e o altar, e orem, porque o teu povo, ó Senhor, não se entregues na tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escânio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O diabo desafia, né? Às vezes passamos tanta luta. Aí o diabo sopra aqui, ó. Cadê teu Deus? Essa luta que tu está passando aí, cadê teu Deus? Versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião,
Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida de chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôndia. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvarão o nome do Senhor vosso Deus, que hoje maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus. E se não há outro, o meu povo jamais será envergonhado. Quantos querem mudar essa noite? Vire para o seu vizinho e diga: nós vamos mudar essa noite. Como é que a gente muda, querido? Versículo 14 diz, o versículo 14 ele diz: quem sabe se não se voltar, se não, escute, como é que a gente muda a nossa situação? Se voltar para o Senhor e se arrepender e deixar após uma bênção. Versículo 15, tocai trombeta em Sião e propagai um santo jejum. Toca no teu vizinho e diga assim: arrependa-se e proclame um santo jejum. A primeira coisa é o quê? Arrependa-se e proclame um santo jejum. Segundo, versículo 16 diz: congregai ao povo. Congregai. O diabo está contaminando a mente das pessoas. Olhe para mim. As pessoas estão ficando em casa e diz que não precisa estar na igreja para servir a Deus. Quem já ouviu isso? Eu não preciso estar na igreja, não. Segunda coisa, congregai-vos. Sabe o que é congregar, querido? É você vir ouvir a palavra de Deus. Terceira e última, 17, diz assim: chorem os sacerdotes. Chorem quem? Ei, quem aqui na sua casa, ninguém é crente? Levanta a mão. Ninguém. Quem na sua casa ninguém é crente? Levanta a mão. Ok. Vocês são responsáveis pela casa de vocês. A palavra de Deus diz: chorem. A primeira coisa, querido, arrependa-se e proclame um jejum. Eu não dou conta. Rapaz, é um negócio de dizer que não dá conta. Eu não aceito isso. Você abrir a boca e dizer que não dá conta de jejuar. Jejum é para sacrificar a carne. Levanta sua mão direita. Diga: esta semana eu preciso jejuar, porque agora eu vou me arrepender e crer na minha oração, no que eu interceder, vai acontecer algo diferente. Amém? Segunda coisa é o quê? Segunda? Congregai-vos. Toca no teu vizinho e diz assim: meu irmão, tu tem que estar na igreja. Não adianta fugir disso, não. E terceiro, chorem. Chorem diante de Deus. Convertei-vos a mim com jejum, com choro e com pranto. Chore. Eu quero que fique de pé. Apenas quem vai interceder com uma fé de que Deus vai operar na tua família. Fique de pé. Quem não for, fique sentado. Quem não quer orar, fique sentado. Quem não gosta de mover a mão de Deus, fica sentado. Ei, crente, sabe qual é o nosso tema de hoje? Chorem, ministros. Chorem. O choro, ele muda